Fala trader, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. E nesse vídeo vou fazer uma análise das principais possibilidades do mercado Forex para a semana de 19 a 23 de maio de 2025. Tá? Durante esse ano de 2025 eu estou fazendo um vídeo por dia entre vídeos e lives aqui no canal para que você possa aprender a operar no mercado financeiro de forma organizada. É isso que eu desejo para você. Então conta comigo. Nos próximos dias vou trazer detalhes sobre o meu evento, o Trader do Futuro, onde você vai entender todos os passos que você precisa dar para que você possa alcançar a consistência no mercado, tá bom? Bom, vamos para a tela e a gente vai falar de algumas possibilidades para a semana de 19 a 22, a 23 de maio de 2025. O primeiro par que eu quero chamar a sua atenção é o AUDJPY. A gente consegue observar como ele tocou nesta região, marcando um topo duplo pelo gráfico diário. Fica bem marcado esta região de topo duplo. Por aqui, cadê? Aqui está. Então, topo e topo, ok? Podemos ver esse movimento de alta. Beleza. Além disso, quando ele fez essa retração, esta retração também está dentro de uma estrutura maior de queda. Então, a gente olhando para esse movimento como um todo, conseguimos ver uma retração para um nível de 50%, mais ou menos, tá? O DJPY começou a mostrar para a gente aqui no gráfico de 4 horas o rompimento dessa linha de tendência de alta por aqui. Olha aí, o rompimento, tá? O que eu quero dizer para você nessa análise, principalmente para você pegar essa análise e comparar com o teu próprio plano de trading. E se você tiver interesse em operar o DJPY, eu basicamente prestaria atenção a isso daqui. Aqui o mercado mostrou o rompimento da linha de tendência de alta, tá, no gráfico de 4 horas, e dependendo da forma como o mercado voltar para esta região, entre 50% e 61,8%, esta região pode funcionar como uma região de resistência para o DJPY e sinalizar possibilidades de venda, tá, no AUDJPY. Veja bem, o que nós estamos falando aqui? Estamos juntando informações de dois períodos diferentes. Por exemplo, o gráfico diário, né, topo duplo, com o rompimento da linha de tendência de baixa em H4. E você pode operar desse jeito tranquilamente, tá? Procurando por essas situações em outros ativos. Outro par que está na mira é o AUD-USD. Conseguimos observar pelo gráfico diário essa estrutura de baixa, que fez um movimento de queda aqui. O mercado veio até a região entre 50 e 61,8, tá? E se a gente olhar pelo gráfico de 4 horas, já conseguimos observar esse topo ligeiramente mais baixo do que esse. Então a gente consegue ver para cá, aumentar um pouquinho, conseguimos ver essa linha de tendência de baixa, okay, no gráfico de 4 horas, e vemos também esta região de suporte bem definida em H4. Então, topos mais baixos no preço e uma região de suporte. Tá? Dentro da estrutura do gráfico diário, olhando para o AUD-USD, ao longo dessa semana, se ele conseguir romper esta região aqui, ó, essa aqui, pode sinalizar a oportunidade de venda que pode fazer com que o mercado caia, talvez, até a região do 23,6. O 23,6 da Fibonacci é uma região natural de alvo, de take profit para as operações. Bom, então, dentro dessa estrutura, pelo gráfico diário, queda importante, retração mais fraca, chegou nos 50%, topos mais baixos no preço, rompimento desta linha pode fazer com que ele caia até aqui embaixo ao longo da semana seguinte. Outro par que está na mira é o CHF-JPY. Chegou também em região de resistência bem marcada. A gente consegue observar aqui resistência por aqui e topo triplo no gráfico diário, beleza? Muito bem. E aí o que aconteceu? Se a gente olhar pelo gráfico de 4 horas, a gente consegue observar que ele fez um movimento de alta importante. Tínhamos essa linha de tendência de alta, essa outra linha de tendência de alta por aqui, o mercado já começou a romper. E eu diria que dessas aí, a mais importante é essa daqui que eu vou desenhar para você. Essa daqui é a mais importante porque é a que está mais próxima e o mercado começou a romper. Então veja bem, o que nós temos no gráfico diário do CHF-JPY? Temos região de resistência muito bem definida no gráfico diário. Ok. Quando olhamos pelo gráfico de 4 horas, conseguimos observar esta linha de tendência. Deixa eu colocar aqui em outra cor.
essa linha de tendência de alta bem marcada e que o mercado já começou a mostrar o rompimento. Aqui ele fez um rompimento, ó, no final da semana e lateralizou um pouco, tá? Então, vamos descer um pouquinho mais o período. Isso aqui é uma forma da gente conseguir pensar através de períodos, né, diferentes, tá? Então, olhando para o CHF-JPY, conseguimos observar agora, pensando nessa estrutura, esse ponto de suporte aqui embaixo e essa linha de tendência de baixa. Ao longo da semana seguinte, eu entendo que o rompimento para baixo desse ponto de suporte pode fazer com que o preço caia até aqui embaixo em um primeiro momento, e aí ele pode descer em formato de escadinhas, né? Vou colocar o gráfico de 2 horas para ficar mais fácil da gente ver. Então, ele pode descer em formato de escadinhas. Então, rompeu para cá, vou pegar minha outra canetinha, rompeu para cá, pode vir buscar esse ponto de suporte, tá? Rompendo esse suporte pode buscar o próximo, que é aqui embaixo. Nesse caso do CHF-JPY, a gente estaria falando aí de um potencial até o último alvo, né, de 175 pips, mais ou menos. Tende a ser a volatilidade semanal, um pouquinho mais, tá? Então a gente consegue observar esse potencial de onde ele está. Lembrando que estamos juntando o gráfico diário, região de resistência no gráfico diário, rompimento da linha de tendência de alta no gráfico de 4 horas, desta linha de tendência de alta, uma congestão que o mercado fez aqui no gráfico de 1 hora e 2 horas, e o rompimento para baixo do suporte pode trazer mais movimento de queda no CHF-JPY ao longo da semana seguinte. Próximo par que eu quero comentar com você é o GBP-CAD. Pelo gráfico diário, conseguimos observar esta região de suporte, de resistência bem marcada, tá? Uma região de resistência aqui, onde foi topo aqui e topo aqui. Então temos um topo triplo, tá? No GBP-CAD. Conseguimos observar, deixou sombra inclusive para o lado de cima, tá? E ao longo dessa semana temos alguns possíveis alvos pelo gráfico diário. Primeiro temos essa linha de tendência de alta que está distante, né? O preço teria que cair bastante até chegar ali na linha de tendência, tá? Mas, olhando mais de perto, conseguimos observar esta linha de tendência de alta por aqui e que também pode ser, né? O mercado pode vir testar essa linha de tendência. Ao longo dessa semana, considerando esta região de topo, é importante que aparece em H4 e aparece também no gráfico diário, tá? H4 dá para a gente ver bem certinho, ó. Topo aqui, bem marcado. O mercado já tocou e ao longo dessa semana, o rompimento dessa linha de tendência de alta, tá? Pode trazer ele talvez até aqui embaixo. O que daria aí uma projeção de mais ou menos uns 170 pips ao longo da semana de direção provável de baixa, tá bom? Principalmente se ele conseguir romper essa linha de tendência de alta no gráfico de 4 horas, que vai aparecer também no gráfico de 2 horas no GBP-CAD, mas principalmente com direção aí provável de baixa. E por último nesse vídeo, mas não menos importante, nós temos o grandioso GBP-USD, Libra-Dólar. Topo duplo importante pelo gráfico diário, conseguimos observar aqui, resistência e resistência bem marcada, tá? Este movimento e se equiparou em força com esse movimento de queda anterior, portanto temos uma substituição de forças, onde a força compradora conseguiu engolir a força vendedora anterior. Olhando mais de perto, conseguimos observar como ele tocou na região de resistência aqui e começou a fazer um movimento de baixa no gráfico diário. Se a gente olhar pela perspectiva do gráfico de 4 horas, conseguimos observar topos mais baixos no preço. Então temos aqui já uma linha de tendência de baixa no gráfico de 4 horas. Ok? Muito bem. Descendo um pouco mais o período, vamos olhar pelo gráfico de 1 hora, conseguimos observar esta região de suporte, cujo rompimento no GBP-USD pode abrir espaço para movimento de baixa, aí 130, 140 pips, até essa mínima anterior, mais ou menos aqui. Então, como temos uma sequência de topos mais baixos, tá? Dá para a gente pensar em possibilidade de venda caso aconteça o rompimento desse ponto de suporte. De novo, lembrando para você, já falamos aqui, comecei do gráfico diário, desci para o gráfico de 4 horas para identificar
a estrutura e descemos agora para o gráfico de 1 hora para pensar em possível venda após o rompimento desse ponto de suporte, que dá aí uma projeção bacana de queda e mais ainda, né? Se a gente olhar pelo gráfico diário, a gente consegue observar que o GBP/USD tem espaço para cair mais, aí uns 270 pips mais ou menos, sem muitos problemas. Muitíssimo importante, sempre compare toda e qualquer coisa que você vê na internet com o teu próprio plano de trading. Amanhã nós teremos vídeo novo. Fica ligado que nos próximos dias eu vou te trazer detalhes do evento, o Trader do Futuro, para a gente falar de todos os passos que você precisa dar para ser consistente no mercado financeiro. Conta comigo, estaremos juntos durante esse ano. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e te vejo amanhã em um próximo vídeo para falar do mercado. Um abraço, fica com Deus e até mais.